Você quer emagrecer comendo saudável e não sabe o que fazer? Esse vídeo vai te salvar, então fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai aprender na prática como que você tem que montar o seu prato para que você consiga emagrecer comendo saudável e tendo saciedade. Porque no emagrecimento você precisa ter saciedade para você conseguir se manter. Se você come saudável e nunca conseguiu emagrecer de verdade, ter resultados no seu corpo e na sua saúde também, eu tenho certeza que é porque você não tem estratégias. Então eu quero te ensinar como que você faz isso na prática. Você consegue ter uma alimentação saudável que te traz resultados. E você precisa levar isso que eu vou te ensinar aqui por onde você for. Quando você comer fora de casa, quando você comer na sua sogra, nas suas amigas, quando você for almoçar em qualquer outro lugar, mesmo que você não tenha lá a sua comida que você fez, você precisa ter isso como regra. A primeira coisa extremamente importante que você precisa fazer sempre é ter um volumão de vegetais. Então, sempre que possível, tenha vegetais crus, cozidos. Salada é muito legal porque dá aquele volumão, te ajuda na saciedade, mas você pode fazer um mix de vegetais crus e cozidos. Eu, por exemplo, fiz esse bolzinho de salada, mas eu coloquei o resto dos meus vegetais no prato. Então, porque o meu prato ele não coube tudo. Então, eu gosto muito de comer o bolzinho temperadinho, e aí geralmente eu coloco o que eu faço refogado aqui no prato. Hoje eu acabei colocando a couve, que eu como crua aqui, mas eu geralmente coloco no meu bowl também, porque geralmente cabe. Mas hoje tava meio cheio, eu já comi um pouquinho, por isso que tá mais vazio. Então, eu coloquei aqui chuchu, couve, brócolis, beterraba. Mais da metade do meu prato tá de vegetais. Vocês conseguem ver? Poderia ser só metade? Poderia ser metade do meu prato de vegetais. Mas eu até passei pra vocês verem como que isso dá um volumão pra comida. Parece que eu tô comendo um monte de coisa, mas eu tô comendo muito vegetal. E isso vai te ajudar a ter mais saciedade. Você precisa ter saciedade para que você consiga se manter no processo de emagrecimento de forma leve, duradoura, tendo resultado para o resto da sua vida. Chega desse negócio de efeito sanfona, chega desse negócio de tentar comer e não comer certo, tentar seguir dieta e viver de começa e para dieta. Você precisa entender isso. Então, metade do seu prato vegetais, mas sempre pensando volumão de vegetais. Pode fazer um prato principal só de salada se você quiser. Comece comendo pelos vegetais. Sim, você precisa começar comendo pelos vegetais. Por quê? Além de te ajudar nesse processo de mastigação, que vai estimular a sinalização de saciedade para o seu cérebro, você também vai estar ajudando, entregando fibras, que também vão te ajudar na saciedade. Além disso, você vai temperar ali com limãozinho ou com vinagre, um vinagre de maçã, de preferência, que é mais interessante o vinagre de maçã, porque é mais rico em fitoquímicos, ou seja, antioxidantes, que pode te ajudar também, além de a vitamina C do limão, por exemplo, te ajudar, se você quiser absorver mais o ferro dos vegetais verdes escuros, por exemplo, da couve temperada, usar esse meio ácido antes da refeição é muito interessante, porque vai te ajudar a reduzir o pico glicêmico da refeição toda. Então já é uma estratégia também para a saciedade, para a redução do pico glicêmico, principalmente o vinagre de maçã. Ele tem uma ação muito legal, mas o limão também dá certo. Mas o vinagre de maçã é uma estratégia muito prática. Você pode temperar a tua salada ou até mesmo tomar uma colherzinha com um pouquinho de água antes da refeição e aí comer seu saladão. E você vai ter isso como uma estratégia. Por que é importante a gente reduzir o pico exagerado de açúcar? Porque assim a gente consegue que o nosso corpo ele utilize a glicose de uma forma mais devagar, mais aos pouquinhos. E isso não faz aquele estímulo muito grande de insulina no nosso pâncreas. Então, você evita doenças futuras como diabetes, resistência insulínica, doenças crônicas também, porque uma pessoa que está com uma resistência insulínica, com uma diabetes, que está num ambiente onde tem muito estímulo de insulina, também está mais inflamada. Isso também te ajuda no emagrecimento, porque é uma sinalização boa, importante para o seu processo de emagrecimento. Você não ficar dando toda hora esse estímulo de insulina. Então, gente, só aqui você já poderia sair daqui arrasando.
certo? Mas a gente não vai ficar por aqui. A gente vai continuar para você conseguir ter ainda mais estratégia e conseguir se manter no seu processo de emagrecimento. Então, quando possível, comece comendo pelos vegetais. Ah, não deu. Ok, você vai comer toda a sua refeição junta e beleza, mas quando possível, comece. Eu gosto de comer pelo bolzinho, que eu já começo, termino de comer ele e aí vou pro prato, tá? Segunda coisa extremamente importante: proteína. Você precisa de fontes saudáveis de proteína no seu prato. Então, sempre quando a gente vai pensar em fontes de proteína, a gente vai pensar principalmente em fontes de origem animal, que é o que mais tem proteína. Carnes, peixes, frango, enfim, todas essas são fontes principais de proteína. E é bom que você priorize fontes magras de proteína, porque assim você vai ter ali uma refeição mais saudável, uma refeição com fontes menos ricas em gordura, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho frango, mas poderia ser um peixe, poderia até ser uma carne moída mais magra. Você poderia pensar no que você fosse colocar de fonte de proteína. E aqui é importante que você não coloque um cheirinho de proteína, um pouquinhozinho assim. Você coloca uma quantidade de pelo menos 1/4 do seu prato. Aqui eu coloquei 120 gramas de frango, não de proteína, tá? De frango, porque a quantidade que eu tenho de frango não é a mesma que eu tenho de proteína. E em 120 gramas de frango vai ter lá umas 30 e poucas gramas de proteína. Depende do frango, depende do tipo de frango, se é frango peito, se é asinha, se é isso, se é aquilo, tudo vai variar. Mas eu tenho uma quantidade boa de proteína nessa refeição. E isso vai impactar muito o seu emagrecimento, porque vai te ajudar na saciedade. Além disso, quando a gente consome fontes de proteína, a gente gasta mais energia. Você já deve ter ouvido falar assim, quando você come alimento tal, vai te ajudar a emagrecer. É que alguns alimentos, eles têm essa ação mais termogênica que vai ajudar o teu corpo a gastar energia para digerir. No caso da proteína, o corpo vai precisar gastar energia para conseguir quebrar essa proteína e usar essa proteína. Então, quando a gente acrescenta fontes de proteína distribuída ao longo do nosso dia, nas nossas refeições, café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar, a gente está entregando uma forma, além de todo o suporte proteico que a gente precisa, que se você já me segue aqui no canal, você já sabe que você precisa de um aporte proteico, para você ganhar massa muscular, para reconstruir tecido, para o teu corpo fazer todos os processos que ele tem metabólicos dentro dele, precisa de aminoácido, que é uma partinha da proteína. Mas ainda assim, sem considerar tudo isso, a gente está pensando que essa proteína, essa fonte proteica, vai trazer saciedade, vai te ajudar a acelerar o teu metabolismo na digestão e também na construção de músculo, você também ajuda a acelerar o teu metabolismo. Então, se você dá proteína e ajuda na construção de músculo, você tem mais músculo e, consequentemente, tendo mais músculo, você também vai ter um gasto de energia maior em repouso. Ou seja, você está sem fazer nada e você está gastando mais energia do que uma pessoa que não tem músculo. Então, a fonte de proteína, nas quantidades melhores, vai te ajudar. Por isso que eu falo, não coloque só um cheirinho. Eu vejo muitas pessoas que colocam muito carboidrato na alimentação. Então, é um pratão de macarrão e um cheirinho assim de proteína. Daí é muito complicado, porque você acaba tendo um desequilíbrio da quantidade de macronutrientes que você precisa para ter saúde, qualidade de vida e resultado no seu corpo. E quando possível, comece pelos vegetais e vai para a proteína. Você até pode comer a proteína junto com os vegetais se você quiser, porque também vai ajudar naquela questão do pico de açúcar no sangue e da saciedade. Então você já vai estar ali preparando o seu corpo para comer com mais tranquilidade, tendo mais saciedade, percebendo a comida que você está comendo, porque você vai mastigar mais, o teu corpo vai começar a digerir aquela proteína que tem uma digestão mais difícil, aquelas fibras que tem uma digestão mais difícil, fica mais tempo no estômago. E aí, quando você comer o carboidrato, você não vai comer o carboidrato com aquela fome desesperada, que eu vejo muito. As pessoas colocam muito carboidrato, então um prato de macarrão, comem e daqui a pouco estão com fome. Por quê? Porque não tem fonte de proteína, não tem fontes de vegetais que trazem saciedade. Você até poderia colocar um macarrão no lugar do meu arroz aqui, mas você tem que colocar nas proporções melhores. Então, 1/4 do seu prato pode ser fonte de carboidrato. De preferência, procure carboidratos saudáveis. Deixe a farinha do macarrão, por exemplo, para mais de vez em quando. Uma vez na semana, né? Não precisa você todo santo dia comer macarrão. Come lá um arrozinho, pode ser um arroz branco. Come também, varia. Come tubérculos como mandioca,
batata inglesa, batata doce, são fontes saudáveis de carboidrato que a gente precisa ter, porque é a nossa principal fonte de energia. E assim, você tendo essas fontes também, evita que você desconte em doce no final do dia. Então, no meu prato, eu tenho arroz aqui. Acabou que eu coloquei um pouco de beterraba por cima, porque o meu abençoado da minha couve não está no boalzinho que geralmente está. Então eu acabei colocando por cima. Mas um quarto, isso aqui é de arroz, né? Para vocês verem que tem uma quantidade significativa de arroz também. E é claro, eu preciso disso porque eu treino, eu tenho um estilo de vida saudável. E é claro, eu preciso de uma quantidade boa de carboidrato também, carboidratos saudáveis, frutas, os tubérculos que eu falei, os grãos integrais, as leguminosas, né? Feijão, lentilha, tudo isso entra como fonte de carboidrato. Então aqui poderia ser até arroz e feijão, né? No seu caso, você poderia montar aí um arroz e um feijão basicão com a sua carninha ali do lado e o seu pratão de vegetais. Isso é um prato rico, saudável e você viu que tem muita comida aqui? Gente, não tem como terminar de comer e ficar com fome. Uma coisa importante que eu ia falar, por que é importante você não tirar a fonte de carboidrato? Tem um vídeo aqui que eu explico sobre carboidrato, então se você quiser ver lá o vídeo depois, vai lá ver. Mas o que é importante você saber, que quando você tira essas fontes de carboidrato, eu tirei da minha cabeça, eu só não quis pegar carboidrato. Eu fui lá, peguei frango, salada e pronto. Você vai descontar em doce, em vontade de comer porcaria no final do dia. Por quê? Porque o seu corpo vai pedir por energia rápida. Fazer esse tipo de restrição não é saudável e também não é inteligente, porque você vai acabar descontando em doces ruins no final do dia. Você vai ficar com vontade de comer porcaria, você vai ficar com vontade de comer chocolates que não são bons, vai ficar com vontade de comer os doces porcaria lá que vende na esquina do teu trabalho. Tudo aquilo que você não queria, você vai acabar fazendo. Então é muito mais importante que você tenha carboidratos. Você vai ver, se você não me segue lá no Instagram, já me acompanha lá para você aprender a construir no dia a dia um estilo de vida saudável, uma alimentação, uma reeducação alimentar. Mas você vai ver que eu nunca tiro carboidrato da minha alimentação. Todas as minhas refeições têm fontes saudáveis de carboidrato. E às vezes eu também como uma coisinha que não é ali tão saudável, né? Um doce que eu gosto, uma sobremesa, ou saio para comer alguma coisa e como uma sobremesa que eu gosto. Mas eu geralmente priorizo aquilo que eu realmente gosto e é mais de vez em quando. Mas no meu dia a dia eu não tenho aquela vontade louca por doce. Por quê? Porque minhas quantidades são equilibradas. Eu tenho lanches doces saudáveis no meu dia a dia que dão aquele paladar docinho, que me saciam. Quantidades boas de carboidrato que me trazem esse aporte de energia no meu dia a dia, para o meu treino, para o meu estilo de vida, para o coração bater, as coisas acontecerem. O nosso corpo precisa de energia para tudo isso. Então, se você ficar restringindo, o teu corpo tende a descontar de outra forma. E se você tem dificuldade com comportamento alimentar, é muito mais chance de você descontar na comida. Então, não faça isso. Faça isso que eu tô te ensinando agora, porque isso vai salvar o seu emagrecimento. Essas regrinhas vão te ajudar a emagrecer, a se manter saciada e a ter realmente uma qualidade na sua alimentação, porque você vai ter uma alimentação mais colorida, mais rica em nutrientes, antioxidantes, que vão ajudar o teu corpo a responder de forma positiva ao emagrecimento, a ser funcional. Não adianta você só comer poucas calorias. Por isso que, infelizmente, a gente vê muita gente na internet ensinando pessoas a viver de produto zero. Pode comer zero porque é zero. Não, 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 não. Isso não é saudável. O teu corpo não vai funcionar sem ele ser saudável. Então, você precisa deixar para a maior parte do tempo ter isso, que é rico nutricionalmente, que Deus fez comida de verdade. Nas proporções que eu te ensinei aqui, isso vai mudar o teu resultado e a tua vida. Por que você acha que eu estou há tantos anos, mesmo sendo nutricionista, me mantendo num estilo de vida saudável? Não é só porque eu estudo nutrição, não é só porque eu amo o que eu faço, é porque eu tenho isso como um estilo de vida e eu sei o que eu faço no meu dia a dia. Então aqui eu como assim, mas quando eu viajo eu como coisas diferentes também, eu como aquilo que eu gosto também, mas eu também tenho as minhas regras que eu levo comigo. Então eu começo meu dia comendo bem, eu começo o meu dia tendo fontes de proteína, eu tenho metade do prato de vegetais. Tudo isso vai comigo por onde eu vou. E é por causa desse estilo de vida, dessas regras, entre aspas, do estilo de vida, que eu consigo me manter com resultados duradouros na minha saúde e no meu corpo. Isso é pra você também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para você aprender tudo e pôr em prática, sem neura, com consciência e com autonomia para emagrecer e cuidar da sua saúde. Já sai desse vídeo aqui, vai ver esse outro vídeo aqui que vai te ajudar
muito a tirar do papel o teu estilo de vida saudável hoje. Beijos no coração, Deus abençoe vocês e até mais. Tchau!